Pai do Senhor, meus irmãos, vamos lá, mais uma aula, praticamente a terceira aula sobre bibliologia, tá bom? Mostrei para vocês os materiais no qual a Bíblia foi escrita e agora nós vamos ver um pouco sobre a formação do cânon bíblico, tá bom? Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, professor, existem dois cânons? Sim. Primeiro nós temos o cânon do Antigo Testamento, tá? Da Taná, que é o Antigo Testamento, e o cânon do Novo Testamento. Eu preciso que vocês entendam isso, tá bom? E depois nós vamos ter o cânon geral, que é hoje os livros que são aceitos na nossa Bíblia Sagrada, tá bom? Como inspirados pelo Espírito de Deus. Então vamos lá. Para nós entendermos, cânon, professor, é um termo. Professor, cânon é um termo bíblico para se referir ao quê? Canonização é um termo bíblico para se referir dos livros corretos que estão inspirados pelo Espírito de Deus. Então vamos entender essa palavrinha cânon, professor, para a gente não ficar com dúvida. Então vamos lá. Cânon. O que é cânon? Ou canone em hebraico e kanesh no grego, ou canone tem o significado de régua ou cana. Cana de medir, no sentido de um catálogo, tá bom? Então a formação do cânon bíblico se deu gradualmente e foi formado num período aproximadamente de 1.500 anos. Então a primeira coisa que vocês precisam entender, foi um processo, e cânon é uma palavra que se remete à régua, tá? Ou cana de medir. Como assim, professor? Vocês sabem que na antiguidade não tinha trena. Como que se media, professor? Então, principalmente nos textos bíblicos, os textos bíblicos vão nos dar uma ideia. Então, esse instrumento aqui, ó, cana, tá? Chamado de cana de medir. Então, era uma vara, citado aí no livro do profeta Ezequiel, citado aí em Apocalipse, onde Deus vai medir a cidade santa. Como que o anjo mediu na visão? Com essa cana de medir, chamada cana de medir. Então, no contexto de cânon, quer dizer o quê? Que os livros da Bíblia estão corretos, tá? Então, não no contexto de medir a Bíblia, mas no contexto de estar correto. Os livros estarem inspirados pelo Espírito de Deus, tá bom? Então, segunda coisa que eu preciso que vocês entendam, gente, isso foi um processo de 1.500 anos. Vamos desfazer alguns mitos aqui. Professor, verdade do Concílio de Nicéia, 325, Imperador Constantino, malandro, que diz que se converteu. O pessoal fala aí que ele que decidiu o cânon bíblico. Mentira, tá? Não tem nada, nenhuma fonte histórica que prove isso. Pelo contrário, nem se foi discutido isso no Concílio de Nicéia em 325, mas o que foi discutido foi, uma das pautas principais foi a divindade de Cristo. Se Cristo era de fato divino ou não, tá? Até mesmo para rebater uma heresia que tinha na época do século ali 2, 3 e 4, que foi o arianismo, que acabou sendo derrubada nesse concílio. Mas nada a ver com questão de Bíblia, qual livro que entra, qual livro que não entra, não. Isso foi um processo, gente, no decorrer dos anos, foi construído, decorrer o combate às heresias, então livros foram sendo construídos e organizados de forma sistemática, até então que o cânon bíblico geral estivesse, então, o quê? Pronto, tá? Então eu preciso que vocês entenderem que foi um processo, durou 1.500 anos e não foi da noite para o dia. Foi um processo longo, duradouro e cansativo, tá bom? Entendendo isso aqui, vou dar mais um acréscimo para vocês para nós encerrarmos a nossa mini aula. Essa aula vai ser rápida e objetiva, pois ela está praticamente aí coladinha com a aula anterior, que foi sobre os materiais no qual a Bíblia foi escrita, tá bom? Então esse termo Bíblia, professor, Bíblia vem do quê? Bíblia vem de Biblos. Biblos foi uma cidade antiga, vocês sabem, portuária. Onde ficava isso, professor? Biblos foi uma cidade antiga, sim, que vai dar nome à palavra aí, em geral, no plural, Bíblia, que significa livros, tá bom? Então, Biblos foi uma cidade aí portuária, que fica onde, professor? Fica próxima à capital do Líbano, Beirute, tá? Mostrei para vocês no mapinha aí, para vocês ficar mais ilustrado. Tem uma setinha, e onde ela está circulada aí. Biblos, uma cidade muito importante da antiguidade, tá? E era cidade portuária, uma cidade importante para o comércio do Líbano, tá? E foi graças a essa cidade também no qual se originou o nome da Bíblia, tá bom, meus irmãos? Então, ficamos por aqui nessa mini aula, uma aula rápida e objetiva. Assistam os vídeos. Professor, obrigado a assistir? Não, tá? Isso aqui é só um acréscimo para ajudar vocês, pois tudo isso que eu estou explicando para vocês está no
nosso livro, tá bom? De Bibliologia do Ceifa. É claro que algumas coisas aqui eu estou acrescentando, acréscimos, aprofundando com vocês, tá bom? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui! Vou deixar o link para vocês, assistam lá pelo YouTube. Tchau!